Hoje eu quero falar de abuso emocional no casamento, no namoro. Quantas mulheres hoje, elas sofrem abusos, inclusive até físicos. Abuso emocional, gente, ele tem várias dimensões. Ele pode ser físico, é quando o agressor ele bate, ele empurra, bate na cara. E o abuso emocional, as pessoas pensam assim, mas o emocional é menos ruim do que o físico. Nem sempre. A diferença é que o físico, ele machuca o corpo, a sua pele, a sua carne, porque apanhou. Quantas mulheres que hoje elas carregam em seus corpos a marca de uma surra, de um couro, de uma bofetada, olhos roxos. E o abuso emocional, ele já é dentro da sua alma, ele impacta as suas emoções, ele provoca dores. E a diferença é que o abuso físico, ele sara, ele cura. Agora, o abuso emocional, nem sempre, ele é acumulativo. Quantas mulheres que elas vão suportando o abuso, vão suportando, e ali vai empilhando várias memórias. Memórias de dor, humilhação, desprezo, fazendo essa mulher, ela perder a sua autoestima. Essa mulher para de cuidar da sua vida, ela para de cuidar do seu corpo, ela para de se arrumar, ela se sente anulada, ela se sente rebaixada e ela vai acumulando. E esse relacionamento, ele entra num ciclo vicioso, onde horas a mulher é humilhada e horas ela é recompensada pelo abusador. É o que eu quero explicar exatamente nessa live. É o quanto esse ciclo de dor ele tem prejudicado casamentos, casais que têm um futuro lindo pela frente, gente. Aqui, olha, eu não estou aqui para acusar o abusador, porque uma pessoa que abusa, que manipula, que controla, ela também carrega dores. E ela carrega dores profundas. Sabe onde que está o caos, gente? Quando a mulher, ela é emocionalmente carente, né? De repente ela viveu uma infância aí sem ter a presença emocional do pai. A figura paterna ela é tão importante na vida da mulher. Ou ela sofreu muito abuso emocional, pode ser também na escola, com amigos, professores, parentes, não importa. Essa mulher, ela acostuma com a dor. E aí o que ela atrai? Ela atrai exatamente homens que têm esse perfil paterno, um perfil controlador, que acaba aí acaba se aproximando. Aí essa mulher, pela física quântica, ela carrega a dor. Esse abusador também carrega a dor, porque um abusador, gente, vocês podem ter certeza, a autoestima do abusador é baixa. E para ele se sentir bem, ele precisa estar controlando toda a situação. Então o abusador, quando ele controla a mulher, ele está sendo alimentado, ele se sente amado dessa forma. Vou contar para vocês uma história real de uma pessoa, não vou falar nome, que ela está vivendo exatamente esse ciclo vicioso no casamento. Olha o que acontece. Ele bate nela, machuca, despreza, ataca ela emocionalmente e ela se sente um lixo. E ele alimenta, ele se sente superior com esse desprezo dela. Só que aí quando passa um tempo, depois que ele alimentou, que ele está bem, ele chega nessa mulher e diz que eu te amo, você é a mulher da minha vida, dá presente para essa mulher. E essa mulher, ela interpreta essa atitude como uma linguagem de amor. E ela acaba cedendo e recebendo esse presente. E aí, acaba que eles voltam. Aí fica um tempo sem ter nenhuma agressão física, nem emocional. Só que aí, ele fica inseguro de novo, porque a mulher tá bem. A mulher tá se sentindo amada. Aí ele vai, de novo, ataca, bate, machuca, humilha, e aí a mulher cai de novo e acontece tudo de novo. O que acontece? Este homem, ele é alimentado pela volta da mulher. O que ele entende? Bati nela, humilhei ela, agredi ela, mas a hora que eu chego, ela está nas minhas mãos. Olha, desculpa o perdão das palavras, mas essa mulher, ela acaba acostumando com as migalhas que esse homem oferece. Ela também se sente insegura. Aí, nesse momento, ela se sente segura e ela acaba cedendo. E este homem, ele continua controlando, porque se a autoestima dele é baixo,
ele se sente ameaçado, então ele sempre vai atacar essa mulher. E sabe o que acontece, pessoal? Esse ciclo precisa acabar. E existe duas formas. Uma forma, o abusador parar de fazer isso, procurar ajuda e começar a investir na sua autoestima para ele não ser dependente dessa mulher. Isso também é dependência emocional. Ele depende do sofrimento dela para ele se sentir o controlador, o dono da sua vida e o dono dela. Ninguém é dono de ninguém. E essa mulher, ela precisa encerrar esse ciclo. Parar de aceitar migalhas, se posicionar, porque às vezes as pessoas pensam assim, o amor é mais importante do que o respeito. Não é não, viu gente? Não é não. Não existe amor sem respeito. A primeira prova de amor é o respeito. Quando essa mulher ela posiciona para ser respeitada, para ser amada, porque ela sabe do valor dela, ela sabe que ela merece, o amor vira consequência. O amor ele é só resultado de uma longa caminhada. E o amor ele é bondoso, ele não cobra seus próprios interesses, ele não arde em ciúmes. O amor ele traz prazer, ele traz deleite para as duas partes. Quando uma parte é prejudicada e depois a outra também, a outra também, a outra também, isso definitivamente não é amor. O amor, ele aponta para a vida, ele aponta para a criação, para a soma, para a multiplicação. Agora, o ódio, o ciúme, a raiva, a inveja, a facção, a divisão, né, que vem, essa palavra vem de divisão, aponta para a morte, para a destruição. Um relacionamento abusivo desse, vocês podem ter certeza que ambos estão sofrendo, ambos não sentem amados, ambos estão se destruindo. E a minha pergunta é, até quando você vai viver assim? Até quando você vai aceitar migalhas? Para provar que você é amada. Será mesmo que você é amada sendo desrespeitada, sendo anulada, sendo segundo plano, sendo, às vezes, comparada com uma outra mulher, ou com a própria sogra, que olha, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te ajudar. Eu já enfrentei, gente, abuso emocional desde a minha infância, desde pequena, eu lembro de abuso emocional. Hoje eu falo assim, com amor, com carinho, com honra, eu não quero de jeito nenhum desonrar meus pais, de jeito nenhum, porque hoje eu entendi que eles são vítimas de outras vítimas, eles também foram abusados e nós simplesmente damos para o outro o que recebemos. E eu entendi que o que eu recebi na minha infância tinha um propósito. Uma criança ser abusada emocionalmente é a coisa mais dolorosa que tem. Eu não tinha sabedoria para entender a dimensão do abuso emocional. O meu pai, que Deus o tenha, ele fazia muita chantagem emocional, mas é muita mesmo. Eu me lembro que teve uma situação que ele dizia, eu vou suicidar, eu vou morrer, e você vai carregar nos seus ombros a morte do seu pai. Se fosse uns 4 anos atrás, eu não conseguia falar para vocês com esse sorriso, com essa convicção. Talvez eu estaria chorando, porque ele sempre me anulou, me acusou, me colocava à deriva, escrevia cartas de... A carta maior que ele me escreveu tinha 6 páginas, me acusando de várias coisas na vida dele. Então ele colocou as expectativas dele em mim. E eu não consegui supri-las. Eu era uma criança, eu não consegui ter a responsabilidade que ele me cobrou. Eu era apenas uma criança. E hoje eu entendo por que Deus me permitiu sofrer tanto abuso emocional. Eu me sentia assim tão anulada. Eu nem me sentia parte da família. Já escutei vozes que diziam, Isaquel é diferente, essa menina não é filha nossa não. Às vezes ela foi adotada no hospital. E eu sou a cara da minha mãe. E eu tenho muita coisa do meu pai. E isso, gente, isso me deixou tão pequena. E o que isso trouxe para a minha vida? Eu acabei cedendo a relacionamentos abusadores. Quando eu procurava uma amiga, eu não procurava uma amiga. Eu procurava era uma mãe. E aí essa amizade ela começava a ficar tóxica, porque a minha dependência emocional de querer uma mãe acabava que eu estragava as pessoas que estavam ao meu redor. As pessoas me puniam, me controlavam, e eu não queria aquele controle. Aí acabava gerando muitos conflitos tóxicos. E sabe o que eu entendi? Que você precisa
se posicionar originalmente em todas as versões da sua vida. Você não pode ser a mãe da sua amiga. Quando você quer fazer um papel de mãe na vida da sua amiga, você está desrespeitando ela. Quando eu trouxe aqui respeito, né, nessa live, o respeito, ele é a base do amor. O amor é como se fosse uma fórmula. Para chegar no amor, precisa de quê? De amor, de respeito, de consideração, de honra. Precisa disso. E se eu estou impondo como uma mãe, não estou falando uma mãe também que não é original, né, gente? Porque uma mãe, ela precisa também respeitar os filhos. Mas aquela mãe abusadora, narcisista, aquela mãe que cobra demais dos filhos, quando você tem essa amizade, você se sente oprimida, sabe? E eu vivi vários relacionamentos assim. Vivi também vários relacionamentos anteriores de sempre aproximar de homens manipuladores, abusadores, que, assim, sempre me deixavam um lixo. E hoje eu entendi que posicionar certo é a melhor arma para você evitar abuso emocional. E é em qualquer relacionamento, seja casamento, seja na amizade, seja na sua família, com parentes. Sabe o que eu vejo muito? Troca de papel. Mulher, se você não fizer o papel de esposa, aquela esposa mesmo, mulher, na vida do seu marido, você pode ter certeza que outra pessoa vai ocupar esse lugar. E eu não estou falando traição, não. Traição, assim, acontece, mas é o último caso. Acontece emocionalmente. Às vezes, acontece fantasiosamente. O nosso cérebro, ele tem poder para sentir prazer ou desgosto com o imaginário. Sério? Olha, eu vou trazer um exemplo que prova isso. A ciência já provou isso. Quantos homens e mulheres fecham os olhos, né? E só imaginam, né, uma vida sexual e às vezes se prostituem imaginário com outras pessoas. Detalhes, sentem prazer. O homem, só de fechar os olhos, o corpo dele é movimentado. Você vê que tem poder no corpo. Então aqui, olha, a sua mente, ela é poderosa demais. Você precisa usar isto ao seu favor. Não saia do seu papel original. Não saia com seus filhos, porque se você não fizer o papel de mãe na vida dos seus filhos, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma pessoa, às vezes nem da família, e vai começar a cuidar dos seus filhos. Porque você não faz o seu papel, vai aparecer uma tia. Quantos tios e tias que fazem papel de mãe na vida dos sobrinhos? Aí desonrando a mãe original. A mãe original, ela se sente um lixo e a tia lá, fazendo um papel que não é dela. E muitas das vezes essa tia deixa os próprios filhos à mercê. Cuida dos filhos de todo mundo, mas não cuida dos seus próprios filhos. Gente, não é acusação, viu? Nós estamos aqui para ser provados nessa cilada. Isso é uma cilada e você precisa sair dessa cilada. E quando esse filho original, ele vê a própria mãe tratando melhor o sobrinho do que ele mesmo, esse filho se sente um lixo, ele é desonrado. Porque um filho, ele precisa ser amado pelo pai, pela mãe. Aí vocês percebem que está tudo errado? No casamento, quantas sogras que elas, quando o filho casa, elas querem ser a outra esposa. Cobra das noras. Ah, mas você não fez o negócio pro meu filho? Você não fez o arroz do jeito que eu faço? E aí começa aquele conflito, aquela rixa. A sogra sai do seu papel e a esposa também sai do seu papel. E esse marido, o que acontece com ele? Horas ele é filho da própria esposa, horas ele é marido da própria mãe. Gente, não existe intimidade que dá certo desse jeito. Vocês precisam entender que esse posicionamento na sua versão, ele senta você no trono de realeza. Você reina se você posicionar. E posicionar não é difícil, não. É só você se sentir. Estou conversando com a Lorena agora, eu sou a mãe, visto. Eu pego essa versão assim, ó, de mãe e converso com ela. Filhos também, eles são tentados a tirar os pais da posição original. Quando um filho ele levanta a voz, principalmente adolescente, eles acham que eles são superiores, sabem mais do que os pais, normal, gente. Eles são vítimas disso. E a mãe abaixa, o filho fica maior e a mãe pequenininha, pronto, perdeu a autoridade, ela perdeu a honra. Porque um pai e uma mãe, eles anseiam pela honra dos seus filhos. Agora me responde de verdade. Você, mulher, realeza, você se sente realmente honrada pelos seus filhos? Você sente ou não? E repara que todo mundo precisa da mesma coisa.
O filho precisa do amor, da proteção, o pai precisa da honra, né? Por isso que Deus diz, filhos, honrem seus pais para que você tenha longevidade e prosperidade na terra. Deus entregou o banquete. Só que todo mundo sai desse banquete. E nós precisamos entender esses princípios que Deus trouxe nas histórias da Bíblia. A Bíblia, ela contém as primeiras histórias da humanidade. E tá tudo lá, gente. Troca de papel tá lá, favoritismo de filho tá lá, versão, o filho sendo pai dos próprios pais. Tem pais que eles abusam tão emocionalmente dos filhos que os filhos crescem adultos grandes, não casam, não constroem família, não seguem a sua vocação exatamente por causa do abuso emocional que o pai faz. Quantos filhos adultos hoje, mulheres de 40 anos, homens de 40, 50 anos, eles sentem vontade de mudar, não muda por causa do pai e da mãe, não segue a sua profissão de vocação por causa da fidelidade que tem com o pai e com a mãe. Por quê? Porque aquele pai e aquela mãe é dependente emocionalmente do filho. Nós, pais, fomos criados para... nós temos que lançar nossos filhos como flecha na mão do herdeiro. Filhos, nós somos mordomos deles, e depois eles saem da nossa vida para eles viverem as suas próprias histórias. E quantos filhos que não vivem seus sonhos porque estão amarrados emocionalmente na própria mãe, no próprio pai. E o pior, às vezes tem muitos irmãos, e os irmãos eles ficam ali brigando para ver qual é o filho melhor para o pai e para essa mãe que tem dependência emocional, gerando o que? Briga entre irmãos. O pai e a mãe no centro, fazendo os seus próprios filhos brigarem. É isso que acontece. Eu vivi isso na pele. Tudo que eu falo aqui com vocês, eu trago das minhas próprias experiências. E eu consegui sair disso com inteligência emocional. Fiz reprogramação mental. Tem 3 anos que eu estou na jornada, fazendo reprogramação atrás de reprogramação, para desintoxicar desse mal da humanidade, que é conflitos e desonra e troca de papéis nos relacionamentos. Gente, eu fui mãe da minha mãe, dos meus pais, anos. Sabe quanto tempo só que eu estou vivendo a versão de filha? 2 anos. E não é porque minha mãe quis, é porque eu quis. Eu sentei nesse lugar. Eu nunca tinha me sentido mãe. Eu vou fazer 43 anos. Não, filha. Eu vou fazer 43 anos. Eu me senti mãe com 40... Não, filha. Desculpa. Eu me senti filha com 41 anos. Filha da minha mãe. Eu senti o amor da minha mãe com 41 anos. Gente, pensa. Pensa que deserto. Pensa, por quê? Porque eu cresci com a crença que eu que era a provedora, a mãe da minha mãe, dos meus pais. E aquela versão de filha, ela me faltava. Eu não me sentia amada, eu me sentia anulada pela minha própria família. Eu disputava minha mãe com minhas irmãs, com meu irmão. Eu achava, gente, eu sou a pior filha do mundo. Teve uma vez que eu recebia tanta cobrança de filha terrível, né? Eu não era a filha boa, então tem que ser a terrível. A ovelha negra, que eu falei assim com a minha mãe, mãe, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu escrevi um texto para ela chorando. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, me aceita do jeito que eu sou. Eu sou a ovelha negra da família. Não tem problema, mas pelo amor de Deus, me aceita. Nem que seja como a ovelha negra. Eu não sou perfeita, eu não consigo suprir as suas expectativas. Por favor, eu lembro disso. Isso foi antes dos 40. O meu coração, ele ansiava para viver essa versão, porque a versão de filho, gente, de filha, é a primeira versão que nós vestimos, bebezinhos no ventre da nossa mãe. E eu não me sentia filha, eu me sentia mãe, inclusive dos meus irmãos. Um ser humano, ele só é pleno quando ele vive originalmente as suas versões. E é em todos os relacionamentos. O relacionamento, ele é uma trama, ele é uma telha, sabe? Ele é um tecido, ele vai tecer em você, no qual você tem que viver e se posicionar corretamente para você ser respeitada. Quantas irmãs, né, que falam, a minha irmã tomou meu filho. Tomou meu filho. Aí a culpa é de quem, gente? É da mãe ou é da irmã que tomou? Nenhuma das duas. Não existe culpa. Existe responsabilidades que não foram feitas. Primeira coisa, a mãe original, ela não está fazendo o seu papel. Ela está falhando em algum lugar. E é por isso que é bom você fazer a mentoria, que na mentoria nós fazemos um mapeamento das suas versões, e aí eu vou entender aonde que você está falhando. Não para te acusar, mas para você consertar. E para você ser respeitada da forma que você merece. Pessoas que fazem versões erradas, elas são sobrecarregadas, são cansadas, dizem sim para todo mundo, não sabe falar não, e ela vive reclamando. Por quê?
Ué, se a minha versão de mãe já me traz duas responsabilidades, que é educar, amar, proteger as minhas filhas, eu vou sair por aí fazendo papel de mãe na vida dos meus sobrinhos, dos sobrinhos, né, de outras pessoas ou pessoas de fora? Gente, eu posso ajudar qualquer pessoa, mas no meu papel certo. Eu posso ajudar o meu sobrinho, mas no meu papel de tia. E olha, não estou acusando não, viu? Eu já fiz papel de mãe na vida do meu sobrinho mais velho, Pedro. Se ele estiver aqui ouvindo essa live, eu vou até contar. O Pedro teve uma época da vida dele que ele estava assim, sofrendo muito. E como eu assumi essa responsabilidade de cuidar do meu pai, eu era a provedora, né? Eu me sentia a provedora principal do meu lar. Eu não era porque eu fracassava, eu não conseguia. Faltava água, faltava luz, faltava comida, era muita pobreza, muita miséria. Eu não conseguia. Então eu não posso dizer para vocês que eu cumpri. Eu tentei fazer esse papel de provedora e de principal no meu lar. Então assim, eu não sei o que é uma proteção de pai. Gente, eu tô falando do fundo do meu coração. Meu pai faleceu, que Deus o tenha, perdoei. Mas eu não sei o que é uma proteção de pai. Eu nunca ganhei um centavo do meu pai. Não lembro, nada. Eu lembro, não, com os 4 anos ele me deu um presente sim. Mas dinheiro, nunca. Eu lembro dele me pedir dinheiro e eu dar ele dinheiro. E eu me sentia a mãezona quando eu conseguia dar ele esse dinheiro, sabe? Mas me faltou o quê? O carinho, me faltou proteção desse pai. E eu fiz esse papel a vida inteira. E eu saí dele, gente. Gente, foi libertador eu não pegar responsabilidade que não é minha. Nós precisamos aprender o que é autorresponsabilidade. Existe um livro, se ele tivesse, eu ia mostrar para vocês, do Paulo Vieira, ele chama O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é libertador. Às vezes você pega coisa que não é sua, responsabilidade que não é sua, e você fica sobrecarregada. Porque olha, o que Deus já te confiou é pesado. E fazer o que Deus te confiou com excelência não é fácil, é difícil. E aí você vai querer vestir a capa da Mulher Maravilha e resolver problema de todo mundo? E os seus? Pessoas que tentam resolver problemas de todo mundo são as pessoas que estão mais fincadas nos problemas. Isso é sério. Porque, olha, tudo que eu falo aqui eu já vivi, tá, gente? Não estou acusando, eu não sou perfeita. Eu vivi tudo de errado. Quando eu falei com vocês do Pedro, o Pedro estava sofrendo tanto que teve uma época que eu queria adotar ele, eu queria a guarda dele, eu vou ser mãe dele, eu vou ser mãe dele. Eu não era mãe ainda. E um ex-patrão meu, ele chama Isney. Eu trabalhava na Nutriminas na época. E o Isney, uma vez vindo embora, ele falou assim comigo: Isaquel, que olha, não faz isso não. Aí eu, ué, por quê? Eu amo ele tá sofrendo. Não faz isso não. Ele não é seu filho. Você vai casar, você vai querer ter seus filhos, e você vai criar, educar ele a vida inteira, e você nunca vai fazer o papel de mãe na vida dele. Gente, eu guardei aquelas palavras. Eu não aceitei elas no primeiro momento, mas eu guardei aquelas palavras. E depois eu fui remoer. Gente, de verdade, eu ia desonrar a mãe dele. O Pedro tem mãe, a minha irmã. Eu ia desonrar ela pra quê? Né? Se ela não estava conseguindo, né, fazer o papel dela com excelência, também ela tinha as dores dela, as limitações dela. Nós sofremos, vivemos na mesma família. E aí eu decidi, com muita dor, desistir de pegar a guarda do Pedro. Hoje ele está com 23 anos. E como que eu agradeço o Isney por isso? Porque ele foi um conselheiro, sabe? Um conselheiro na minha vida. E conselheiro é uma coisa excelente que nós podemos ter. O conselheiro, ele livra você de caminhos errados. E mesmo que eu não peguei o Pedro para mim, né, na lei, e não trouxe ele para minha casa, eu vivi por anos me sentindo mãe dele. Sendo que eu nunca fui mãe dele, eu sou tia dele. Hoje o Pedro, nós temos um relacionamento de respeito, de carinho, mas eu faço o meu papel de tia. Eu sou a tia mais velha dele. E ele me honra como sobrinho. Gente, é tão lindo um relacionamento puro. Eu honrar minhas irmãs como irmãs de verdade. Nós estamos no mesmo nível, no mesmo trono. Irmãos ficam assim, ó, o tempo inteiro, querendo um subir acima do outro. Normal, viu, gente? Começou com Caim e Abel, depois Isaac e Ismael, depois Jacó, Esaú. As histórias da Bíblia contam direitinho a disfunção que existe dentro da família. Eu acredito que Deus deixou isso para nos conscientizar. E quem procura praticar as palavras de sabedoria que está dentro da Bíblia, acaba se safando dessa trama. Ano passado eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Exatamente com uma pergunta: por que que existe tanto conflito nas famílias? E com essa pergunta, eu li a Bíblia toda, analisando minha família e as famílias da Bíblia. E eu descobri
que tudo que a minha família viveu de mais podre estava lá. Gente, tem abuso sexual na Bíblia. Tem uma história, eu esqueci o nome aqui agora, do irmão que abusou da própria irmã. Tá tudo lá. Olha, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Deus deixou escrito. Só que as pessoas, elas consomem conteúdos, consomem redes sociais, mas elas esquecem de consumir o principal conteúdo, que é a palavra de Deus. Eu não tô falando aqui de religião, viu? Eu tenho um certo, assim, trauma da religião placa. Vou ser bem sincera para vocês. Porque meu pai também, ele trouxe um abuso emocional religioso na minha vida, e eu acabei sofrendo isso a minha vida inteira. E religião é cuidar das pessoas, é amar o próximo, cuidar do órfão, cuidar da viúva e das pessoas que carecem. Agora, eu sou contra a igreja? Não, de jeito nenhum. Deus também pediu que todos os seres humanos congregassem, que eles fossem à igreja, que eles vivessem em comunhão, em união, porque Deus, ele valoriza a conexão. Deus, ele valoriza os relacionamentos. O problema é que o homem, eles destroem a religião que Deus realmente deixou escrita. Mas aí, gente, vocês não sabem o tanto de abuso que eu sofri. E como eu sou feliz por ter saído deles. Eu sou tão feliz, mas tão feliz, que hoje a minha missão é ajudar você a sair de abuso emocional. Eu quero que você faça seu papel de esposa, para você ser respeitada pelo seu marido. Eu quero que você faça com excelência o seu papel de mãe, para você ser honrada pelos seus filhos, para você não perder a autoridade sobre os seus filhos. Eu quero que você seja uma excelente profissional, para as pessoas te verem como referência, como autoridade e confiarem em você. Eu quero que você seja aquela irmã que os seus irmãos querem estar perto. Não quero que você seja essa irmã que fica disputando, competindo e chamando atenção para ser a preferida da família. Não. E eu quero também que você seja aquela filha amada e protegida. Que você sinta prazer de dizer, pai, mãe, hoje eu sinto. Só que meu pai não está aqui. Meu pai se foi. E eu estava muito magoada com ele. No fundo do meu coração, gente, eu não senti a morte do meu pai. Eu não sou hipócrita. Foi tanto sofrimento, tanta acusação e cobrança, que eu não senti. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, teria sido diferente. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Por isso que Deus diz, renova a sua mente. A nossa mente, gente, ela é perecível, ela apodrece. Por isso que você sempre tem que buscar conhecimento e sabedoria para você renovar a sua mente. Meu pai se foi e eu demorei meses para perdoar ele de verdade. Meses não, foi um processo, foram anos. Se ele estivesse aqui hoje, eu teria a honra de chamá-lo de pai, me sentindo filha dele. Eu não vivi isso. E se você tem seu pai vivo, tem a sua mãe viva, que olha, aproveite. Não deixe de viver essa versão de filha amada. O seu pai não precisa ser perfeito, sua mãe não precisa ser perfeita para você se sentir filha. Até porque você também não é uma filha perfeita. O bonito dos relacionamentos é isso, é quando você ama apesar das imperfeições. Eu cheguei nesse ponto. É de você poder olhar para o seu marido e dizer, ele está te cavacando, te furando ali emocionalmente, e você diz, da sua mente e no seu coração, amor, eu não te acuso mais. É a sua mãe te cobrar e você dizer para ela, mãe, eu não te acuso mais. Da mesma forma para os seus filhos, você não ficar mendigando a atenção do seu filho, xingando ele de rebelde. É você dizer, meu filho, eu te aceito, eu te protejo, eu não te acuso. Eu estou aqui, eu sou sua mãe. Essa que é nisto que está o prazer aqui da terra. Nós precisamos entender isso. Então, olha, para você que tem seu pai e sua mãe vivo, e você não conversa talvez com seu pai, com sua mãe, por algum motivo, eu não estou aqui pisando nos seus motivos. Se você tem motivo, que olha, de boa, eu tinha meus motivos. Mas, siga um caminho. Procure entender por que o seu pai e sua mãe te humilham tanto. Procure entender por que o seu pai te rejeita. Por que o seu pai trata melhor os seus irmãos e não trata você. Seu pai tem um motivo. Talvez no corpo do seu pai existe uma criança que tem uma mente de 6 anos de idade, que não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, e de repente tinha o pai e a mãe fisicamente, mas emocionalmente ele não teve. Como que ele vai dar para você algo que ele não teve? Não tem como. E quem sabe, ele sofreu coisas que você nem sabe. Eu descobri muitas coisas, gente. Depois que eu entrei nesse caminho da inteligência emocional, eu virei uma investigadora de genealogia. E eu
Faço isso na minha vida e também faço isso na vida das minhas mentoradas. Por quê? Cai muitas fichas quando você entende o que os seus pais viveram, entendeu? Se sua mãe te rejeita, existe um motivo. E você precisa fazer perguntas, porque o cérebro, ele ama responder. Que olha, se eu fizer qualquer pergunta para você e eu falar para você não responde, você vai responder na hora. Se eu falar assim, qual que é o nome da sua mãe? Não responde, eu não quero que você responda. Na sua mente você já respondeu, tá vendo? Então, comece a navegar na sua consciência fazendo pergunta. Por que o meu pai me rejeita? Por que o meu pai me trata assim? Por que a minha mãe me trata assim? Por que o meu marido me trata assim? Por que meus filhos estão me tratando assim? O que eu sinto quando eles fazem isso? O que eu sinto? Qual o sentimento que é aflorado? Qual o comportamento que eu começo a emitir depois desse sentimento? Quando você começa a se questionar, gente, vocês entram num nível de sabedoria profundo. Eu faço esse exercício na minha vida todas as vezes. E eu quero trazer para vocês uma consciência aqui que vai servir como base para a vida de vocês. Nós temos 3 níveis que podem ser desonrados e que trazem muita dor. É a sua identidade, que é o seu valor, é o valor que você tem como ser humano, como pessoa. Você pode ser atacado na sua capacidade. Ah, você não é capaz, você não consegue. Quantas pessoas que tentam aí, tem sonhos, tem que ficar calado porque tem medo de não conseguir e tem medo de uma voz. Ah, você não sei. Ah, olha você conseguiu fazer isso? Não acredito. E aí a pessoa vai a fundo e não consegue fazer. Olha, conselho, viu? Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. E 3, Identidade, que é seu valor. Capacidade, que é o que você é capaz de fazer. E merecimento é aquilo que você merece. As pessoas geralmente te atacam nesses 3 níveis. E eu percebi na minha vida que eu sou muito atacada na minha identidade. Em quem eu sou. Sempre aparece assim, há uma situação para dizer que eu não sou uma mãe tão boa assim. Eu não sou perfeita. E de fato eu não sou. E tem pessoas que é na capacidade. E tem pessoas que é no merecimento. Eu também já fui muito no merecimento, mas eu estou curando. Então eu quero te dizer, procure saber onde você é mais atacada. Porque onde você é mais atacada é onde está a sua vocação, o seu chamado. E é onde que você está mais atacada, é onde também que está a sua fraqueza. E existe 2 formas para você curar isso. Procurando ajuda. Procura ajuda. No seu valor é autoestima. Na sua capacidade, é porque você não se sente capaz. Você se sente um lixo, então busque capacitação, busque conhecimento, leia livros, assista filmes, faça cursos. E no seu merecimento, ele vai vir. Porque uma pessoa que sabe quem ela é, e ela faz, e ela sabe que ela é capaz, como consequência o merecimento vem. O merecimento é só o resultado. Entenderam? Então é isso. Você quer descobrir onde você é mais ferida? Se é no seu valor, se é na sua capacidade, ou se é no seu merecimento? Você quer entender por que você vive tanta disfunção nos seus relacionamentos? Você quer descobrir quais são as estratégias de inteligência emocional para você aplicar na sua vida e na vida da outra pessoa sem ela perceber? Que olha, eu te ensino. Você pode extrair o melhor de você e o melhor do outro. Isso é poderoso demais, gente. Não tem dinheiro que paga isso, não. Venha para minha mentoria. Venha para minha mentoria, porque o que você vai viver aqui dentro comigo vai ser uma sabedoria, ouro, prata, que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai ser a convergência da sua família. Você não vai repetir o mesmo padrão na vida dos seus filhos. O que você viveu com seu pai, o que os seus avós viveu, o que os seus bisavós viveram. Você não precisa passar para frente. Às vezes você está aí repetindo padrão negativo, geracional, de pessoas que você nem conheceu. Será que seus filhos merecem isso? Que olha, se você não quer fazer a mentoria por você, faça pelos seus filhos. Faça pelo seu lar, pela sua família, pelo seu casamento. Sabe por quê? Você não vai conseguir mudar seu pai e sua mãe. Você não vai conseguir mudar o que aconteceu no passado. Mas você tem o poder de ser uma mãe diferente para os seus filhos. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa. E eu estou aqui, olha, como missão para te ajudar. Eu tenho sangue nos olhos para ajudar pessoas com isso. Virou uma profissão de amor, paixão e virou a minha maior missão. Eu quero tirar mulheres de tudo que eu vivi. Se eu conseguir sair de lá, daquela lama, você também consegue. E eu quero deixar aqui para você uma palavra para você, assim, fincar, tatuar ela no seu coração. É sobre a sabedoria. A sabedoria, ela vale mais do que prata e ouro. Deus fala que sabedoria e conhecimento vale como prata e ouro.
Uma vale prata e a outra vale ouro. E qual a diferença da sabedoria com conhecimento? O conhecimento é você conhecer. Se você pegar uma receita aqui, ó, receita de um bolo que você nunca viu, aqui, ó, você tem conhecimento dessa receita. Porque entrou na sua mente, mas você não praticou a receita ainda. Você só vai ter a sabedoria quando você praticar essa receita e souber ensinar ela. E falar, olha, o bolo faz assim, assim, assado, e você nem precisar de olhar aqui, ó. Você tem tanta sabedoria, tanta experiência, que você já faz o bolo no olho. Isso é sabedoria. A sabedoria é diferente de conhecimento. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não têm experiência, não têm sabedoria. A sabedoria é a experiência que você vive. E cada experiência dolorosa que você vive, você é provada e aprovada nela, você edifica a sua sabedoria. E na minha mentoria, você vive experiências de PNL, de física quântica, de psicologia comportamental, de neurociência. E a experiência que você vive aqui vai deixar você apta para você blindar as suas emoções de relacionamentos tóxicos, de conflitos dentro da família, conflitos dentro do trabalho, conflitos daquela amizade falsa, daquela rival que vive te perseguindo. Então, que olha, se você quer realmente posicionar, reinar, tomar esse nome de mulher realeza que governa a sua vida, me chama aí no direct, me conta, gente, eu vou amar. Eu vou amar, me fala, olha, Isaquel, eu tô vivendo um problema com a minha sogra, eu tenho uma rival, eu tenho uma pessoa que me persegue, o meu marido faz isso comigo, o problema é com os meus filhos, não importa o relacionamento. Eu estou apta para ajudar você. Tanto com a minha experiência, porque ó, eu vivi aqui, ó, na dor. E também com capacitação, porque eu busquei capacitação emocional, fiz cursos, imersões, tenho investido em mim, porque eu quero ajudar você a sair desse poço. Você pode confiar em mim. O que você vive aqui comigo, olha, ninguém precisa saber, viu? Então é isso. Muito obrigada por esse momento, vocês que participaram aqui. Essa live ficou tão boa que eu vou deixar ela gravada. E eu sempre vou estar vindo aqui fazer live. Eu vou separar um dia da semana para fazer uma vez por semana. E eu estou pensando na sexta-feira, na parte da manhã. E eu quero que vocês me ajudem aí. Qual o melhor dia da semana e qual o melhor horário que vocês acham para eu fazer uma live, para trazer aqui conteúdos para vocês de reprogramação, de inteligência emocional, de neurociência, de estratégias para você viver uma vida extraordinária nos seus relacionamentos. E hoje, eu quero deixar um exercício de consciência para você. Quando você estiver conversando com seu marido, não vai, menininha não é menininha não. Mulher. Ele vai ficar apaixonado por você. Com seus filhos, mãe. Que olha, quando seu filho sair lá da órbita, você simplesmente vai falar assim, quem é a mãe aqui? Simplesmente isso. Ou os filhos voltam murchinho assim. Só isso, viva seu papel. Você não precisa disputar o seu papel com ninguém. É só você deixar o espaço ocupado, porque ninguém senta nele. Se você sai do seu papel, vai aparecer uma bunda e sentar na sua cadeira. É simples assim. Então não disputa. Não diz, é meu, igual menino bobo. É meu, eu sou a mãe, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Simplesmente senta. Senta com elegância, senta com inteligência emocional. E você vai ver a sua vida mudar. Se transformar. Tá bom? Amadas, Elianísia, Jaqueline, Rosa, Fernanda, todos vocês que entraram aqui nessa live. Eu agradeço de coração, não avisei, foi surpresa, mas Deus, ele tem tocado muito meu coração para eu falar. E falar, abre a boca, abre a boca, abre a boca. E eu vou abrir minha boca, porque essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Eu fico emocionada de saber que Deus foi tão generoso na minha vida. E ele também vai ser generoso na sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus, ele faz nós atrair a pessoa certa, Senhor, por afinidade. Não é oposto se atraem. Gente, pelo amor de Deus, a ciência não comprova isso. Afinidade se atrai. As pessoas que Deus conecta com a minha vida, com certeza elas sofrem alguma coisa que eu já sofri. E eu estou aqui para tirar você dessa dor. Cancele essa dor emocional. Cancele a ansiedade, depressão, insônia, por causa de conflitos de relacionamentos. É isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau para vocês. Busquem conhecimento, mas pratique com sabedoria. Um abraço.